Olá, queridos ouvintes da Rádio JC Guaçucê, boa tarde a todos, que o Espírito Santo restaure as nossas forças para que possamos prosseguir com fé. Com muita fé, meus irmãos, essa palavrinha pequena, mas com um poder tão grande de transformação. Que Deus possa nos fortalecer com muita fé. Hoje é 15 de maio de 2021. Já estamos chegando ao meio do ano, estamos vivendo numa escuridão, enquanto muitos estão chorando a perda de parentes, amigos, outros festejam como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito triste, né, meus irmãos? Peçamos então a misericórdia de Deus para todos, que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. Fiquemos em casa, vamos evitar aglomeração, use a máscara, use o álcool em gel. Vamos pedir a Deus pelo fim da pandemia, mas é preciso, meus irmãos, que a gente faça a nossa parte. Não é mesmo? E hoje no nosso programa Conhecendo a Igreja, meus irmãos, falaremos sobre o Concílio Vaticano I. Espero que vocês gostem. Estamos dando continuidade a esse assunto durante todo o mês, né? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vocês ficarão, meus irmãos, com o nosso amigo José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre o Concílio Vaticano I. Como base para esse programa de hoje, o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério, da coleção Escola da Fé, livro 3º, o Catecismo da Igreja Católica, um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então vamos ver do que falava, o que se tratou no Concílio Vaticano I. Os principais assuntos, data, Papa, vamos a eles. Concílio Vaticano I, data de 8 de dezembro de 1869 a 18 de julho de 1870. O Papa era o Papa Pio IX. Principais decisões: Constituição dogmática de filhos sobre a fé católica, Constituição dogmática Pastor a Eternos sobre o primado e a infalibilidade do Papa quando se pronuncia ex-cátedra em assuntos de fé e de moral, questões doutrinárias. Este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para adquirir nova felicidade ou para aumentá-la, mas a fim de manifestar a sua perfeição pelos bens que prodigaliza às criaturas com vontade plenamente livre. Criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. O mundo foi criado para a glória de Deus. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de um extremo a outro e governa o universo com suavidade. A Santa Igreja, nossa Mãe,
sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Então está aqui um resumo das principais decisões tomadas no Concílio Vaticano I, que veio principalmente definir o dogma de fé da infalibilidade papal em matérias de fé e de moral, quando o Papa se pronuncia ex cátedra. Então vamos ao catecismo, e aqui já recomendo, meus amados irmãos, quem ainda não tem o catecismo da Igreja Católica, edição típica Vaticano, do tempo de João Paulo II. Então eu aconselho que adquiram, porque aqui está a doutrina da Igreja Católica. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nem sempre se é ensinado a verdade da doutrina e nem sempre a doutrina é pregada e ensinada. Mas nós devemos conhecer para que não possamos nos enganar. A verdade está explícita na doutrina e para isso se faz necessário conhecer. Então, quem ainda não tem, adquira o Catecismo da Igreja Católica, bons livros, as vida dos santos, para que assim a gente possa crescer na fé e na confiança na misericórdia divina e na assistência e comunhão dos santos. Então vamos lá. O que é que nos diz o Catecismo da Igreja Católica nos seus parágrafos 889 a 891? Então vamos lá. Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação em sua própria infalibilidade, Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. 890. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. 891. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do Colégio dos Bispos, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Quando, por seu magistério supremo, a Igreja propõe alguma coisa, a crê como sendo revelada por Deus e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão
que o próprio depósito da revelação divina. Então, está aí os parágrafos do catecismo que vem falar da infalibilidade papal e da infalibilidade da igreja, da verdadeira igreja, do verdadeiro magistério de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja e dos pastores. Então, quem goza dessa infalibilidade? O Papa, quando se pronuncia em matéria de fé e de moral. O Papa, quando se pronuncia em política, ele pode ser questionado. A opinião dele não falha em matéria de fé, apenas fé e moral, porque em qualquer outro assunto, seja em ciência, seja em política, em qualquer outra opinião que não seja em matéria de fé e de moral, o Papa falha, e nós podemos até chegar a ele e dizer: olha, o senhor está errado nesse ponto. Mas em matéria de fé e de moral, quando se pronuncia ex cátedra, ou seja, tem uma fórmula que foi definida neste Concílio do Vaticano I, no pronunciamento do Papa, quando ele evoca justamente esse munus papal, e se pronunciando em matéria de fé e de moral, repito, ele não erra, porque ele é assistido pelo Espírito Santo e pela promessa de Cristo para que o ensinamento da igreja não caísse no erro e no afrouxamento, como nós vimos no catecismo. O que é esse erro, o que é esse afrouxamento? É justamente quando nós nos afastamos dos mandamentos da lei de Deus. Quando nos afastamos de Deus, então há esse afrouxamento, há esse erro. E nós, cristãos, não podemos nos afastar dos ensinamentos de Deus. Devemos conhecer e professar nossa fé com convicção, cortando radicalmente o vínculo com o pecado. Então vamos ao texto, que nos diz o texto do professor Felipe Aquino. O Concílio Vaticano I foi o acontecimento de maior relevo na história da Igreja do século XIX. Os preparativos, mais de 300 anos haviam decorridos após a última Assembleia do Concílio de Trento, em 1563, quando Pio IX, em dezembro de 1864, comunicou secretamente aos cardeais a sua intenção de reunir novo concílio ecumênico. Os tempos, ingratos como eram, o exigiam. Era preciso deliberar sobre os remédios a oferecer-lhes o que se faria por excelência num concílio. A bula de convocação saiu aos 29 de junho de 1868, ou seja, 4 anos depois que ele manifestou o desejo de convocar o concílio, convidando também os protestantes e os ortodoxos separados. Estes, porém, não compareceram. A notícia de um próximo concílio suscitou entusiasmo e também apreensões. O público só sabia que seriam condenados erros contemporâneos, reafirmada a doutrina da Igreja, revistas a disciplina, a obra missionária, a formação dos seminaristas, mas na Cúria Romana reinava um certo mistério sobre os intensos preparativos do concílio. Então aqui faço um parênteses. Quando o Papa convoca um concílio ecumênico, ou seja, quando um concílio ecumênico é convocado, é para condenar os erros e reafirmar a doutrina da Igreja Católica.
não é para criar uma doutrina nova, mas para reafirmar aquilo que já é evidenciado nesses anos de história da igreja. Hoje, mais de 2000 anos de história. Então, a agitação pública aumentou quando, em fevereiro de 1869, a revista jesuíta La Civiltà Católica anunciou que o concílio estava para definir a infalibilidade papal. O mundo não católico, imbuído de liberalismo, proclamava-se defensor da liberdade dos simples fiéis católicos, subjugados, aqui bem entre aspas, subjugados pelo domínio obscuro e obscurantista dos eclesiásticos. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos já o embate entre a igreja e o mundo, entre o erro do liberalismo contra a igreja de Cristo, contra a igreja católica. Então, quando se foi anunciado que a igreja, através do concílio, iria definir a infalibilidade papal, que já tinha sido mencionada no Concílio de Trento, mas que não foi definida lá, mas que seria posteriormente. Então, aqui neste Concílio Vaticano, pós-protestantismo, é que vai ser definida a infalibilidade papal. Na Alemanha, preste bem atenção, na Alemanha, o historiador Padre Inácio Dolliger, 1799 a 1890, colocou-se à frente do movimento anti-infalibilista. Se colocou à frente do movimento anti-infalibilista, com diversos escritos contrários à definição. O presidente de ministros da Baviera, Clodoveu esse nome aqui eu não me atrevo a pronunciar, Clodoveu, procurou suscitar uma intervenção dos governos europeus contra os pretensos perigos do concílio. Os bispos alemães, reunidos em Fulda, prestem bem atenção mais uma vez, os bispos alemães, reunidos em Fulda, setembro de 1869, enviaram um escrito ao Papa em que declaravam não julgar oportuna a definição, embora não se opusessem à doutrina. Temiam as reações dos governos e cisões entre os próprios católicos. Em verdade, a definição desse dogma podia parecer ousadia numa época em que se respirava o liberalismo. Então, o erro principal da época, o liberalismo. E aqui nós vemos já a Alemanha, um padre da Alemanha, os bispos da Alemanha se levantando contra a definição deste dogma. Aí você pode até se perguntar, mas José, o que é que você quer dizer com isso? Vamos mais para frente. Mais para frente é que nós vamos entender. O concílio foi aberto aos 8 de dezembro de 1869, na Basílica de São Pedro, com a presença de 764 prelados. No mesmo dia e na mesma hora, abria-se em Nápoles, sob a presidência de Ricciardi, um anticoncílio, do qual participaram 700 delegados maçônicos do mundo inteiro. Agora aqui outra observação. Ao mesmo tempo que se abriu o concílio, abriu-se também um anticoncílio, na presidência desse Ricciardi, de 700 delegados maçônicos. Outro e grande inimigo da igreja, o grande inimigo da igreja, a maçonaria, do mundo inteiro.
A indignação dispersou esse conciliábulo após poucos dias. Tal era a indignação popular provocada por blasfêmias contra Cristo e sua mãe imaculada. Então, escutem bem, meus amados irmãos, escutem bem, porque o programa de hoje tem muita coisa séria e forte para dizer para vocês. 4 foram as sessões públicas do concílio. A terceira, aos 24 de abril de 1870, promulgou uma constituição dogmática Dei Filius, unanimemente aprovada. O capítulo 1 afirma a existência de um Deus pessoal, livre, criador de todas as coisas e independente do mundo criado, contra o materialismo e o panteísmo. Olha aí as outras heresias, erros. Liberalismo, materialismo e panteísmo. O capítulo 2 ensina que certas verdades religiosas, como a existência de Deus, podem ser conhecidas com certeza pela luz natural da razão humana, contra o ateísmo e contra o fideísmo, num século em que a fé cristã era escarnecida pelo racionalismo. O concílio defendia a razão. O texto desse segundo capítulo acrescenta que houve uma revelação divina, a qual chega até nós mediante tradições orais e escrituras sagradas. Mais uma vez, a sagrada tradição, as tradições orais e a escritura sagrada. Nós já vemos aí a verdade revelada. Antes não existia os escritos, a Bíblia não estava organizada, então era uma transmissão oral, né? E posteriormente veio os escritos sagrados. E aí sim, a Igreja Católica organizou a Bíblia, organizou o cânon e disse: estes livros são inspirações divinas, são inspirados por Deus. Então está aí o cânon. O capítulo 3 proclama que a fé é uma adesão livre do homem a Deus, que surge um dom da graça divina. O capítulo 4 define os setores próprios da razão e da fé e lembra que qualquer aparente desacordo entre razão e fé só pode vir de falsa compreensão das proposições da fé e das conclusões da razão. Preste atenção neste resumo do capítulo 4 da Constituição Dogmática Dei Filius, né? Então, define os setores próprios da razão e da fé e lembra que qualquer aparente desacordo entre a razão e fé só pode vir de falsa compreensão das proposições da fé e das conclusões da razão. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o concílio em andamento, né? Com a aprovação desta Constituição Dogmática Dei Filius, que qualquer pessoa pode ir no site do Vaticano, digitar lá Dei Filius e baixar para ler, né? Porque assim você vai conhecer o que a igreja diz, o que a igreja define como fé, o que a igreja define como ensinamento. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos que estão mandando um recadinho de vocês. Muito obrigada, estamos lendo. É gratificante saber que vocês estão gostando dessa evangelização que nós estamos fazendo aqui no nosso programa. Entre eles está a dona Eliane da Silva, Chicão Santos, Idinalva Bergo, Veralice Martins, Anita Santos, Edinalda Nascimento, Márcia e José, Sônia Aparecida, Josenildo Santos, Luiz Henrique, Leonice Lima, Yara Terezinha,
Miriam Conceição em Trindade e Dorival Sanches. Muito obrigada a vocês pelo carinho e pela participação de vocês no nosso programa. Nós estamos adorando. Continue mandando. E você pode também estar aí mandando sugestões para o tema do próximo programa. E eu gostaria de mandar um alô todo especial para os nossos ouvintes. Francisco Gonçalves, em Águas Lindas, no Goiás. Derlange Rodrigues, em Fortaleza. Terço dos Homens de Potegi, em São Paulo. Terço dos Homens de Croairas. E Irmã Terezinha da Cunha Miranda, em Santiago Gonzales. Muito obrigada a todos que estão aí sempre participando, pedindo música e mandando alô no nosso programa. E o nosso abraço também vai para os aniversariantes da semana. Terço dos Homens de Cascavel, Célio Souza Rodrigues, de Salto de Pirapora, Terço dos Homens de Canguaretama, Capela Nossa Senhora de Fátima, em Forquilinha, Santa Catarina, Padre João Ferreira Santos, em Paranaitá, Mato Grosso, Terço dos Homens de Rosário, Salvador, Terço dos Homens de Catu, Terço dos Homens do Rio de Janeiro, Júnior Xavier aqui em Guaçucê, Vivian Cândido aqui em Guaçucê, Minelvina Bernardo aqui em Guaçucê e Marisete Bezerra em Iracema, Ceará. Parabéns a todos, que Deus ilumine seus passos com sabedoria e que vocês possam viver muitos e muitos anos com muita saúde e muita paz. Feliz aniversário. Escutaremos, meus irmãos, Cenáculo de Amor. Você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê. Continue conosco, a gente volta já já. Aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos, deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde,
amadíssima esposa. Continuemos com o texto, amados irmãos, porque o ensinamento aqui vale muito a pena. Esse conhecimento da doutrina da igreja é que nos vai direcionar ao verdadeiro magistério da igreja. A quarta sessão do concílio, aos 18 de julho de 1870, definiu a infalibilidade do Papa e seu primado de jurisdição sobre a igreja inteira. O texto proposto à discussão dos padres conciliares foi debatido de março a julho. A Assembleia se dividiu em dois campos. A grande maioria julgava a definição oportuna e necessária. Eram apoiados por uma corrente de leigos franceses, encabeçados por Louis Veuillot, que, repudiando os resquícios de galicanismo, eram ditos ultramontanos. Olha aí o adjetivo pejorativo, né, com quem defende a doutrina da igreja é definido, ultramontanos, né? Hoje nós somos tidos como radical, pois ultrapassavam a cordilheira dos Alpes para aderir a Roma. Os demais eram contrários à definição destes. Poucos se opunham ao dogma como tal, outros apenas negavam a oportunidade de o proclamar por causa das reações que isto poderia provocar. Entre os adversários da definição, citam-se o bispo Strossmayer de Jakova, Eslavônia, que depois da definição aceitou fielmente a sentença do concílio, e o bispo Hitler, que aduzia o caso do Papa Honório contra a infalibilidade. Então, este capítulo já foi abordado no capítulo 1. Sabe-se que Honório I, homem pouco especulativo, foi solicitado pelo patriarca Sérgio de Constantinopla para aderir ao monernegismo e ao monotelitismo. Honório parece ter dado razão a Sérgio em suas cartas, ordenando que não se falasse mais nem de uma nem de duas energias ativas em Cristo. O Concílio Ecumênico de Constantinopla III, em 681, condenou por isto o Papa Honório I. Ora, deve-se dizer que Honório não tencionou pronunciar definições dogmáticas no caso. Além disto, depreende-se do contexto mesmo das duas famosas cartas, que quando Honório fala de uma só vontade em Cristo, ele se refere ao plano moral e não ao plano físico. A vontade humana e a vontade divina em Jesus queriam sempre a mesma coisa. Então, o mal de Honório não foi ter aderido ao erro, mas foi permitir, por descuido, que este se propagasse. Então, está aí o que eles alegavam, né, para não proclamar o dogma da infalibilidade papal, mas que foi esclarecido com a apresentação de documentos e a justa argumentação. Então, e o erro de Honório foi o descuido para que o erro se propagasse. Os argumentos da oposição foram sendo desfeitos quando viram a causa perdida. 56 dos oposicionistas se retiraram de Roma,
tendo pedido e obtido a licença do Papa aos 17 de julho de 1870. Deixaram, porém, uma carta ao Santo Padre, em que afirmavam seu propósito de conservar sempre fidelidade e submissão à Santa Sé. No dia seguinte, 18 de julho, 533 padres conciliares deram voto favorável à Constituição Pastor Aeternos. 2 apenas se manifestaram contrários, mas logo se anexaram à sentença positiva. Pio IV promulgou logo a Constituição. Aqui está Pio IV, mas é Pio IX, né? A Constituição, o que provocou calorosa aclamação em toda a Basílica de São Pedro. Então foi proclamada a Constituição dogmática Pastor Aeternos, que confirma o dogma da infalibilidade papal. A Constituição assim aprovada consta de 4 capítulos que afirmam o fundamento bíblico e patrístico, a duração perpétua, o valor e a essência do primado romano, assim como a infalibilidade do magistério papal. A autoridade do Papa foi definida como sendo sumo e imediato poder de jurisdição sobre toda a Igreja, ficando assim condenados o galicanismo e o febronianismo. O capítulo 4 define como dogma revelado por Deus que as definições do Romano Pontífice, proferidas ex cátedra, isto é, na qualidade de mestre da Igreja inteira, em questões de fé e de moral, repito, em questões de fé e de moral, o Papa é assistido pelo dogma da infalibilidade papal, é assistido pelo Espírito Santo. Gozam de especial assistência do Espírito Santo. São, pois, infalíveis e irreformáveis por si mesmas, sem necessitar da aprovação da Igreja. Após esta memorável sessão, o concílio ainda estava no início de suas atividades. Dos 51 projetos de decreto, só tinha estudado e publicado 2. Das questões disciplinares, só 4 haviam sido discutidas, mas não definidas. Não obstante, o concílio teve que ser interrompido abruptamente, pois no dia seguinte, dia 19 de julho, estourou a Guerra Franco-Alemã, que obrigou muitos prelados a regressar à pátria. Sobreveio a ocupação de Roma aos 20 de setembro de 1870, que tornou praticamente impossível a continuação dos trabalhos. Em consequência, aos 20 de outubro de 1870, o Papa suspendeu o concílio, que deveria voltar a reunir-se em época mais apropriada, mas na verdade nunca foi reaberto. O Concílio Vaticano II havia de completar os seus trabalhos. A importância do Concílio Vaticano I é enorme para a Igreja. A definição da infalibilidade papal era conclusa, lógica e de premissas contidas na própria Escritura. Está lá em Mateus, prestem bem atenção e anotem, meus amados irmãos, para conferir. Só vou dizer os textos. Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 19. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31. João, Evangelho de São João capítulo 21, versos de 15 a 17. Confiram, leiam a Bíblia, leiam a palavra, para que vocês também aprendam e estejam cientes deste dogma professado por nossa fé e desenvolvidas através dos tempos, principalmente por ocasião dos litígios que afetavam a Igreja.
foi emergindo na consciência dos cristãos a preeminência do magistério dos sucessores de Pedro, precisamente as tendências galicanas e febronianas dos séculos 17 ao século 18 serviram para aguçar essa tomada de consciência de modo mais vivo, humanamente falando. Os católicos podiam ter optado pelo nacionalismo eclesial, mas o desenrolar dos embates e a ação do Espírito Santo levaram a Igreja como tal a reafirmar a antiga verdade do primado papal, tanto em matéria de jurisdição quanto em matéria de doutrina. Numa época de descrença, a fé se afirmava de maneira corajosa. A própria Igreja aparecia como algo de transcendente ou como um sacramento que o homem recebe de Deus, a diferença de outras sociedades e instituições. A centralização explicitada pelo Concílio Vaticano I teve expressões sempre mais perceptíveis durante os pontificados seguintes. Era preciso que ocorresse o Concílio Vaticano II para terminar a obra que o anterior deixara inacabada. O Vaticano I só pôde abordar a função do Romano Pontífice dentro do exíguo espaço de sua duração. O Vaticano II abordou também o papel dos bispos e dos presbíteros na Igreja, pondo em relevo o conceito de colegialidade, que, sem apagar o primado de Pedro, enriquece a estrutura da Igreja. Claro está que a agitação pública que precedeu e acompanhou o Vaticano I não se apaziguou logo. Os bispos da minoria oposicionista submeteram-se pouco depois, inclusive Hefele, de Rotenburg, a 10 de abril de 1871. Também a maior parte dos teólogos reconheceram a definição. No cenário político, a definição do Vaticano I não foi tão focalizada e discutida como o teria sido se não fora a Guerra Franco-Alemã. Todavia, alguns estados e estadistas tomariam atitude de suspeita diante da Igreja. A Prússia e alguns cantões da Suíça adotaram fortes medidas contra os católicos, que levaram à secularização de bens eclesiásticos, ou seja, a tomada dos bens da Igreja. Estas consequências desagradáveis que culminaram no cisma dos velhos católicos não chegam a extinguir as vantagens que da definição resultaram para a Igreja. Então houve aqui um cisma, dos velhos católicos, e o principal dele foi aquele padre lá, historiador da Alemanha. Então, alguns dogmas, alguns cânones, vou ler poucos. Se, pois, alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, seja excomungado. Porém, o que nosso Senhor Jesus Cristo quer, que é o príncipe dos pastores e o grande pastor das ovelhas, instituiu no apóstolo São Pedro para a salvação eterna e o bem perene da Igreja, deve constantemente subsistir pela autoridade do mesmo Cristo na Igreja, que, fundada sobre o rochedo, permanecerá inabalável até o fim dos séculos. Ninguém certamente duvida, pois é um fato notório, em todos os séculos, que São Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos,
recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, o qual São Pedro vive, governa e julga através dos seus sucessores. Se, portanto, o próximo cano, se, portanto, alguém negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Está aí apresentado 3 cânones definidos neste concílio. E aqui também, meus amados irmãos, deixo o meu apoio ao padre Luciano de Almeida, de Taquara, da Diocese de Novo Hamburgo, por ter a coragem e a fortaleza de defender a doutrina da Igreja Católica e pregar numa homilia, ensinar os fiéis sobre os erros e perigos de certas heresias, de seitas que podem levar a nossa alma ao inferno. Então, infelizmente, o seu bispo não teve a mesma fortaleza, mas que possamos rezar sempre pelos nossos pastores, para que o Senhor e o Espírito Santo dê o dom da fortaleza para defender a doutrina, a verdadeira doutrina da Igreja Católica, ensinada e professada há mais de 2000 anos de história. Então, hoje eu trago aqui para vocês o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais nem em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Então, hoje, dia de Santa Joana de Lestonac, ontem, dia de São Matias, apóstolo, mártir da igreja, dessa igreja que defende os ensinamentos de Cristo. Então, meus amados irmãos, que esta palavra do Evangelho, do Santo Evangelho, retirado do Evangelho de São João, que vem nos dizer que ainda não pedimos nada ao Pai, e que nós devemos pedir, meus amados irmãos, e pedir com toda a força, com todo o entendimento, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Devemos pedir o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa iluminar a nossa mente, para reconhecer a verdadeira doutrina, o verdadeiro magistério da Igreja de Cristo, para que Ele possa também iluminar a mente dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, e que nós possamos ter a força e a fortaleza para guardar os mandamentos recebidos de Deus. E por que você disse isso, José? Por que você falou para a gente prestar bem atenção na Alemanha? Porque esta semana, meus amados irmãos, sacerdotes da Alemanha, em desobediência a Cristo, não só ao Papa, mas a Cristo, ao ensinamento da Igreja, deram uma bênção aos apaixonados, abençoando relações homossexuais, o qual a Igreja, o ensinamento da Igreja de mais de 2000 anos de história,
nos ensina que eles estão em pecado mortal, pecado contra a concupiscência, cometido pela concupiscência da carne, o mandamento da castidade. É um pecado que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, um pecado que quase levou à destruição dos benjaminitas, da tribo de Benjamim. Então, este é um pecado odioso, horroroso. E ao invés destes sacerdotes chamarem a conversão, chamarem a essas pessoas a viverem a castidade, eles resolveram desobedecer a Deus, lançando uma maldição, porque não se abençoa o que Deus condena. E Deus condena o pecado, não as pessoas, não o pecador. O pecador ele chama a conversão. E é isso que os nossos pastores devem defender, o ensinamento de Cristo, a doutrina. E nós devemos pedir intensamente, incessantemente ao Espírito Santo para que possa iluminar esses irmãos e chamá-los à conversão, chamá-los à unidade da igreja. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que infelizmente as coisas vão piorar e se intensificar, porque hoje em dia o povo teme muito mais ao respeito humano, à opinião dos outros do que a Deus. Devemos temer somente a Deus, assim como é ensinamento dos primeiros cristãos, assim como São Matias professou a sua fé, assim como o ensinamento da igreja determina que nós possamos ter essa fortaleza, que possamos pedir o Espírito Santo para nos dar esta fortaleza e iluminar as nossas mentes para o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro magistério da igreja, a verdadeira doutrina. É uma coisa engraçada, porque se fala em liberdade religiosa, mas hoje o cristão não pode professar a sua fé, a sua religiosidade. Mas as heresias, os erros, as seitas, eles podem professar, mas nós não podemos. Então, que liberdade religiosa é esta? Que nós possamos ter essa fortaleza, dom do Espírito Santo de Deus. Rezemos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, nossos pastores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Viva a Imaculada Conceição! Viva a Cristo Rei! Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Nós sabemos que rezar é estar em sintonia com Deus. E convido você para junto nesse momento rezarmos. Coloquemos nos pés do Senhor neste momento as nossas intenções, nossos medos, nossos agradecimentos. Coloquemos o fim da pandemia. Rezemos pelos infectados, por todas as pessoas que estão lutando contra um câncer, por aquelas pessoas que estão com depressão, por aquelas pessoas que perderam seus empregos, que estão passando necessidade, que neste momento não têm o que dar aos seus filhos. Rezemos pedindo a misericórdia de Deus por todos nós. Ó Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, para provar o amor e a imensa fé que tinha em vosso povo, a ponto de deixar na lembrança de todos, passando de geração em geração, esta frase abençoada de reflexão e de amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De coração aberto, Senhor, venho pedir-te a cura de todos os males, em especial pelo fim dessa pandemia. Senhor, vós que está sempre disposto a perdoar e a conceder o vosso amor, olhai por vossos servos,
pois nossa necessidade é imediata e o nosso temor é real. Jesus Cristo, sei que muitas bênçãos têm sido derramadas sobre aqueles que têm fé, e é com fé que me prostro aos vossos pés para entregar as minhas esperanças e, em especial, pedir para o fim da pandemia. Amantíssimo Jesus, não nos abandone neste momento de desespero. Que a tua luz e a tua misericórdia chegue até nós. Amém. Bom, meus irmãos, lembrando que na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Um ótimo final de semana a todos vocês. Se vamos ficar em casa, vamos aproveitar para rezarmos o terço. Se você precisa sair, é essencial se proteger. Use máscara, leve o seu álcool em gel. Vamos nos cuidar, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana e até no próximo sábado, se assim o Deus nos permitir.